eu tive um choque de realidade essa semana que foi bem triste, assim, pra mim. Triste assim também. Nas devidas proporções. Porque eu faço exercício escutando podcast. Então, toda vez que eu faço caminhada, se eu vou sozinho, eu tô escutando podcast. Toda vez que eu faço exercício aqui em casa, eu tô escutando podcast. Sempre que eu posso, eu tô escutando podcast. Então, eu tava escutando, fazendo exercício, escutando o podcast do Arthur Petri, né? E eu tava lá escutando o podcast, e aí no meu Spotify, toda vez que acaba um episódio, já começa o episódio seguinte, né, mano? E aí acabou o podcast do Petri, e aí do nada começou um meu. Começou um podcast meu. E aí eu percebi a diferença na qualidade. Meu Deus do céu. Tipo assim, o meu podcast sozinho, se você nunca escutou nenhum podcast, e aí do nada você coloca o meu, você vai ver que a qualidade não é ruim. Você vai escutar, vai entender tudo que tá acontecendo, mas você não vai ter referência. Então, o podcast vai estar bom pra você. Agora, se você escuta um outro podcast numa qualidade top, e aí depois você escuta o meu, aí você vai ver a diferença que é, bicho. Meu Deus do céu, é muito ruim, mano. A única coisa que eu tinha esperança aqui, porque eu tenho uma mesinha de som, né? Eu tenho um microfone pra gravar. Eu achei assim, meu podcast não tem público, não tem dinheiro, não tem porra nenhuma. Mas pelo menos tem uma qualidade boa. Pelo menos isso eu tenho. E aí, maluco? Acabou um episódio, começou o meu. Meu Deus do céu, muito ruim, bicho. Muito ruim. E aí, eu não ia escutar o meu podcast, né? Aí eu fui lá e coloquei outro. Do Tim Dillon, que é um comediante americano. Chama Tim Dillon Show. Caralho, parece japonês falando, né? Tim Dillon Show é o nome. E aí começou uma qualidade top também. E eu falei, caralho, o meu podcast é muito ruim. É muito. Não só no conteúdo, mas a qualidade também é ruim. Só que daí eu também fiquei pensando assim, o Petri, ele vive do podcast dele. Tipo, o podcast dele é a renda principal dele, assim, é onde que ele... Tanto que ele até parou de fazer stand-up e agora ele só faz podcast. O podcast dele é meio como uma rádio, ele tem os assinantes dele e tudo mais. Ele tem que fazer numa qualidade top, porque é profissional, é assim que ele ganha a vida dele. Numa qualidade top. O Tim Dillon também. O podcast dele é um dos maiores podcasts dos Estados Unidos. A Netflix comprou um programa do podcast dele. A Netflix vai pegar. Imagina a Netflix pega o meu podcast pra colocar lá na grade deles. Não vai acontecer isso. Nunca vai acontecer isso. Nunca também é uma palavra muito forte, né? Mas nós sabe que não vai acontecer. E aí o dele, a Netflix comprou, maluco. Vai colocar na Netflix o podcast. Olha isso, que doideira. Eu não sei como é que vai funcionar. Vai sair no começo de outubro, se eu não me engano. E aí nós vai ver como é que vai ser. Mas, mano, a Netflix comprou o podcast do cara. Então, ele sobrevive do podcast também. Ele faz show, ele faz um monte de outra coisa. Faz filme. Ele atua em filme, assim, eu já assisti filme com ele. Mas o podcast dele é uma das principais rendas dele, tanto que ele tem apoiador, tem patrocínio, tem um monte de coisa. Então ele tem que fazer uma qualidade top, porque é o ganha-pão dele. A vida dele é essa. Agora, o meu podcast, ele é um nada. O meu podcast é nada. Ele é importante pra mim. Mas assim, financeiramente, não tem por que eu melhorar a qualidade dele. Não tem por que eu investir, fazer um bagulho top. Os caras, quanto mais dinheiro eles ganham, melhor é a qualidade. O meu podcast, ele é melhor na qualidade do que o dinheiro que ganha. Entendeu? O meu podcast, ele tem mais qualidade do que dinheiro. Ele vale mais do que ele vale. Você entendeu? Então, assim, claro, se um dia o podcast começar a melhorar, começar a ter patrocínio ou mais gente acompanhando e eu conseguir, sei lá, não sei, pô. Se um dia tiver bastante seguidores aqui no podcast, ouvintes aqui no podcast, e aí eu vou começar a ver atrás de patrocínio, tá ligado? Fazer uma parada de financiamento coletivo, sabe? Pra quem escuta o podcast, fazer umas paradas assim. Aí eu tenho que melhorar a qualidade. Mas por enquanto, onde só tem vocês aí que estão escutando, e eu, essa qualidade aqui tá top. Essa é a justificativa que eu tô usando na minha cabeça desde o dia que isso aconteceu na minha cabeça. Eu fiquei pensando, que triste, né? Tá entendendo? É tipo. Mano, é tipo um cara muito magro participando de um concurso de fisiculturista com um monte de gente bombada. Esse é eu. Esse sou eu lá, assim, ó.
Ou um monte de gente rica e um mendigo no meio da festa. Eu sou um mendigo numa festa de rico. Eu sou um mendigo na festa de aniversário da Ana Hickman. Você entendeu? Eu não sou nem um garçom, eu tô abaixo do garçom. Eu sou um mendigaço que entrou lá por acaso. Errou, pulou um muro, sei lá. Então eu tô num lugar que não era pra eu estar. Eu tô disputando com pessoas que eu não deveria disputar. Porque a qualidade é muito baixa. Mas é o que eu tenho. É o melhor que eu posso fazer nas condições que eu tenho. Tá? Então, você que fica reclamando da qualidade. Ninguém reclama. Ninguém nunca falou nada da qualidade do meu podcast. É só eu comigo mesmo. Mas um dia eu vou melhorar isso, tá? Eu prometo que um dia tudo isso aqui a gente vai olhar pra trás e vai dar risada. Falar, oi, lembra da época que eu reclamava? Reclamava. Ah, mas um dia vai tudo dar certo. Eu espero.